Seja bem-vindo a mais um vídeo que nessa noite vamos estar meditando sobre a questão da inteligência. E a frase que nós temos hoje, ela diz assim: é preciso mais do que inteligência para se agir de forma inteligente. Essa frase é um pouquinho, parece que a princípio com alguma dificuldade para nós entendermos, mas nós vamos estar meditando um pouquinho o que ela quer dizer e o que significa realmente isto, ter inteligência. Então, primeiro nós vamos parar um pouquinho para pensar o que é inteligência e saber que tem muitas coisas que nós fazemos muita confusão. E hoje nós vamos parar um pouquinho para meditar em relação a isso, sobre a questão da grande diferença que muitas vezes nós fazemos em relação à inteligência e à sabedoria, que elas têm uma diferença enorme. E é sobre isso que nós queremos estar meditando um pouco nesta noite. Primeiro vamos ver o que é inteligência. Por que aqui diz que é preciso mais do que inteligência para agir de forma inteligente? Porque o que é inteligência? A inteligência, na verdade, é conhecimento. Então, por exemplo, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu me torno inteligente. Então, esse é o princípio da inteligência, da pessoa inteligente. Então, por exemplo, não basta nós termos inteligência, somente inteligência, mas temos que saber usar essa inteligência, esse conhecimento adquirido que nós temos. E muitas das vezes o que acontece? Quando nós conhecemos uma pessoa muito inteligente, que muitas vezes nós classificamos até como gênios, o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas são inteligentes, mas baseado somente em um assunto. Então, se você parar um pouquinho para pensar, você vê grandes gênios da matemática, você vê grandes gênios da ciência, entende? Mas na maioria das vezes eles são inteligentes dentro de um assunto, ou dois, ou três, mas não num contexto geral. E muitas das vezes essas pessoas elas são tão inteligentes porque adquiriram autoconhecimento e muitas das vezes essas pessoas elas não têm traquejo para lidar com as pessoas. Elas são muitas vezes pessoas fechadas, muitas vezes pessoas que se fecham no seu próprio mundo, porque até mesmo elas não encontram muitas vezes outras pessoas também do mesmo status que eles estão, para compartilhar suas ideias, para conversar os seus assuntos. Então elas se tornam pessoas muitas vezes solitárias e muitas das vezes pessoas difíceis de se lidar. Então, por exemplo, aí nós já vemos uma grande diferença da questão da inteligência para a sabedoria. E depois nós vamos estar abordando o que realmente é a sabedoria. Mas primeiro vamos nos deter na questão da inteligência. E a inteligência, basicamente, ela está na questão do conhecimento. Então, por exemplo, toda aquela pessoa que busca conhecimento, ela pode se tornar inteligente. E quanto mais conhecimento você buscar, mais inteligente você vai ser. Então, na verdade, todos nós podemos ser inteligentes. Todos nós podemos adquirir o maior grau de inteligência possível. Só que é uma busca que cada um tem que fazer. Aquela pessoa que não busca, que não corre atrás de conhecimento, ela não tem como ser inteligente. Ela vai estar fadada naquela proporção que ela conhece. Então, essa é a diferença das pessoas inteligentes. Claro que nós estamos falando também dos grandes gênios também, que eles ultrapassam a questão básica da maioria das pessoas. Mas é como eu falei também, são muitas vezes as pessoas que eles estão focados só numa matéria só, ou seja, matemática, ou seja, história, ou seja, ciência. Mas eles são gênios realmente na matéria que eles dominam.
mas eles são somente inteligentes porque eles adquiriram o conhecimento, e muitos foram até abençoados com isso também. Então, essa é a primeira questão da inteligência. Todos nós podemos nos tornar inteligentes, basta que venhamos buscar conhecimento. E agora, e sabedoria? Vamos parar um pouquinho sobre a questão da sabedoria. Todos nós podemos ser sábios? Sim, todos nós podemos ser sábios. Só que a sabedoria ela tem um estágio muito maior do que nós possamos imaginar. Enquanto a inteligência você consegue através de conhecimento, a sabedoria ela tem um patamar muito mais alto do que nós possamos imaginar. Porque a sabedoria ela não é somente uma busca que eu faço. É lógico que quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso chegar ao nível de me tornar uma pessoa sábia. Mas não é o bastante também. Nós vamos ver o porquê. Na verdade, existe uma frase que diz assim, ó, que todo inteligente, ele não é sábio, mas todo sábio é inteligente. Então tem essa grande diferença entre a sabedoria e a inteligência. Por exemplo, todo inteligente, ele não quer dizer que ele seja sábio. Agora, todo sábio, ele é inteligente. Então essa é a grande diferença que uma tem da outra. E por que a sabedoria e tem essa dificuldade maior? E é nisso que nós queremos agora trabalhar um pouquinho em relação da sabedoria. Por que nós encontramos poucos sábios? Por que é tão difícil encontrar uma pessoa sábia? E quando nós falamos de sabedoria, o que acontece? Ela abrange um todo. Não é só a questão de conhecimento, de você conhecer uma matéria, você dominar um certo estudo que você tem. Não, ela abrange um todo como sentido de vida, de sobrevivência, de pessoas. Ultrapassa essa nossa forma natural de pensar. Porque, na verdade, a sabedoria ela também abrange o nosso espírito também. Por isso que a sabedoria é muito maior do que nós possamos imaginar. Como eu falei, todos nós podemos ser inteligentes. Agora, sabedoria é para poucos. É para poucos, porque muitas vezes aí que entra a confusão que eu falei antes. As pessoas confundem sabedoria com inteligência. E há uma diferença muito grande entre os dois. E se você parar um pouquinho para pensar, você vai conseguir notar essa diferença. E por que é tão difícil ser sábio? Vamos ler o que diz lá em Provérbios 9, 10, que diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então, como eu falei que é algo espiritual, porque é algo muito maior do que nós possamos imaginar. A sabedoria ela vem do alto, ela vem de Deus, é Deus que dá sabedoria ao homem. Então não basta somente eu querer ser sábio, eu tenho que merecer ser sábio também. Deus tem que olhar para mim e realmente ver que Ele pode depositar um pouco de sabedoria em mim. Então, olha a grande diferença que tem. Uma depende de mim, basta eu buscar conhecimento, eu posso me tornar inteligente, mas sabedoria não. Eu tenho que fazer por onde merecer. E nós vamos ver que, por exemplo, existe um personagem da Bíblia, que eu creio que a maioria deve conhecer, é o rei Salomão. O rei Salomão foi considerado o rei mais sábio que já existiu até hoje em toda a história. E olha o que aconteceu com esse homem. Ele era muito novo quando ele pediu sabedoria para Deus. E Deus perguntou para ele, em sonho, Deus perguntou para ele, o que tu queres que eu te dê? E ele pediu sabedoria, e ele tinha mais ou menos a 17 a 18 anos quando ele fez isso, que ele teve esse sonho. E ele pediu sabedoria. Então até no pedido dele ele foi sábio. E Deus se agradou com isso. E aí Deus pegou e falou, não vou só te dar sabedoria, mas eu vou te dar muito mais, eu vou te dar poder, eu vou te dar riqueza. Porque tu poderia ter pedido a morte dos teus inimigos, tu poderia ter pedido riqueza, tu poderia ter pedido poder, mas tu pediu sabedoria. E outro porém muito importante em relação a isso, que Salomão, ele pediu sabedoria para governar o povo de Israel. Por ele ser muito jovem, ser um povo muito grande, ele pediu a Deus sabedoria
para liderar o povo de Israel. Então tem toda essa questão também que eu vejo que é muito importante. Por que eu vou pedir sabedoria para Deus? Para quê? Eu vou pedir ser sábio só para o meu ego? Ou para mim adquirir grandezas e riqueza? Qual é o propósito de eu pedir sabedoria? Aí que está a grande questão que eu falei em relação à inteligência e à sabedoria. Por que existe poucos sábios? Porque, na verdade, Deus te dá sabedoria, mas quando ele olha para você e vê que há um propósito na tua sabedoria que você está pedindo. Então, essa é a grande diferença. Foi isso que aconteceu com Salomão. Deus o abençoou tornando ele o rei mais sábio que já existiu, mas porque o propósito dele era válido. Ele estava pedindo não para a sua própria grandeza, mas estava pedindo para que ele pudesse liderar o povo de Israel. Então aí Deus achou graça em Salomão e o abençoou e o tornou o homem mais sábio que já existiu. Então essa é a grande diferença entre a inteligência e a sabedoria. Poucos conseguem isso, alcançar a verdadeira sabedoria, porque muitas vezes não tem um propósito em que usar essa sabedoria. E Deus não vai dar algo tão precioso a uma pessoa por nada. Você daria o melhor presente que você tem para uma pessoa para simplesmente ela jogar fora? Não. A mesma forma é Deus. Por isso que nós encontramos poucos sábios em toda a história. Poucos sábios que existiam, porque não havia propósito no homem para que Deus o abençoasse com sabedoria. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe.